E aí, pessoal, tudo bem? Vamos responder mais uma questão do livro Matemática, Ciência e Aplicações, de autoria de Gelson Iese, Oswaldo Dolce e outros. A questão de hoje é um desafio do capítulo 9 do volume 1, que fala o seguinte: em um congresso havia 600 profissionais da área de saúde. Suponha que, na cerimônia de encerramento, todos os participantes resolveram cumprimentar-se, uma única vez, com um aperto de mão. Pergunta: quantos apertos de mão foram dados ao todo? Vamos lá? Então, pessoal, observem o seguinte: temos aqui o número de pessoas, certo? O número de pessoas, tá? E o número de apertos de mão, certo? Então, quando o número de pessoas, se só tivesse uma pessoa no congresso, né, não haveria aperto de mão. Então, tendo duas pessoas no congresso, a quantidade de apertos de mão, 1. Tendo 3 pessoas no congresso, quanto seria a quantidade de apertos de mão? Bora lá. Pessoa A, pessoa B e pessoa C. Então, A cumprimenta B, B cumprimenta C e C cumprimenta A. Então, temos 3 apertos de mão, certo? Quando nós temos 4 pessoas, quantos apertos de mão nós vamos ter? Vamos lá. 4 pessoas. Aqui vamos botar D. Então, A cumprimenta B, B cumprimenta C, C cumprimenta A e D vai cumprimentar A, D vai cumprimentar B e D vai cumprimentar C. Então, manteve-se o número de apertos quando você tinha 3 participantes e aumentou em 3, né? Porque o novo participante aí, ele teve que cumprimentar os 3 que já estavam. Então, ficou 3, né, mais 3 igual a 6, tá? Bom, e se tivéssemos 5 participantes? 5 participantes, como seria? Né, vamos lá, botando aqui um quinto participante, né? Nós vamos manter a estrutura que já estava, tá? E o agora vai complementar A, vai complementar B, vai complementar C e vai complementar D. Então, mantém-se a quantidade de apertos que tínhamos antes, com 4 participantes, 6, né? E aumenta-se em mais 4, né? Ficamos com 10. Bom, só um parênteses aqui. Qual é a ordem? A gente está formando uma sequência, né? Qual é a ordem desse termo aqui? A ordem eu vou botar N, tá? A ordem desse termo, 1. Né? A ordem desse termo aqui, 2. A ordem desse termo, 3. A ordem desse termo, 4. Vamos observar o que está acontecendo, né? Aqui, vamos tentar estabelecer algumas relações, né? Aqui, quando nós tínhamos 2 participantes, né? Nós temos um aperto de mão apenas. Quando nós temos 3 participantes, nós temos 3 apertos de mão. 3, só lembrando, é 1 mais 2, né? Beleza. Quando nós temos 4 participantes, né, nós vamos ter 3 mais 3. Ou seja, vamos ter a quantidade que tínhamos antes, né, e vamos acrescentar 3. Ou seja, isso aqui é igual a 1 mais 2 mais 3. Concordam? Bom, quando nós temos 5 participantes, né, nós vamos ter 6 mais 4. Né? Perceba a ordem aqui, ó. A ordem está sempre aparecendo, né? A ordem está sempre aparecendo. E o outro número que aparece está sempre relacionado ao termo anterior, né? Ó, aqui, 6 apareceu aqui, né? 3 apareceu aqui. 1 apareceu aqui. Bom, vamos lá. 6 mais 4 igual a 10. Isso aqui é igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4. Tá? Bom, vamos avançar um pouquinho. Quando nós tivermos 6 participantes, ou seja, qual vai ser o quinto termo? O quinto termo, bom, se existe alguma relação entre a ordem do termo, como eu estou alegando aqui, ó, a ordem do termo, tá? E o termo anterior,
Então aqui vai ser, qual foi o termo anterior? 10. 10 mais a ordem do termo, 5. 10 mais 5. Bom, só lembrando, 10 mais 5 é 15, e também é igual a 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Bom, vamos ver se realmente é isso, né? Vamos lá. Quando nós colocamos aqui o participante F, né? Vamos manter a quantidade de apertos de mão que tínhamos aqui antes, tá certo? E F vai complementar agora todo mundo. Então F vai complementar A, vai complementar B, vai complementar C, vai complementar D e vai complementar E. Nós tínhamos antes 10 apertos de mão e com a chegada de F nós vamos ter agora mais 5 apertos de mãos, né? Então ficou realmente 10 mais 5, 15. O termo anterior, né? Mais a ordem do termo, né? Termo anterior mais a ordem do termo. Então, de um modo geral, quando nós chegarmos ao enésimo termo, que está relacionado aqui à quantidade de participantes, n mais 1 participantes, certo? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o termo será an menos 1 mais n, beleza? E a n menos 1 mais n vai ser a soma dos n primeiros números naturais, tá? N menos 1 mais n. Olha só, a 5 foi a soma dos 5 primeiros números naturais. A 4, a soma dos 4 primeiros números naturais. A 3, a soma dos 3 primeiros números naturais. Positivos, no caso, tá, gente? Então, números naturais positivos. A 2 foi a soma dos 2 primeiros números naturais positivos, né? E a 1 foi igual a 1, né? Então, isso aqui é a soma dos n primeiros números naturais positivos, ou seja, somatório com k variando de 1 até n de k, beleza? Bom, e o que é que nós queremos saber? Nós queremos saber, olha, o Congresso ele tem 600 profissionais, né? Então, nós queremos saber que termo dessa sequência. Quando o número de participantes for 600, a ordem vai ser 599, né? Nós queremos saber qual é o valor, né, do termo de ordem 599, ou seja, quem é a 599, tá? Qual é o valor desse cara aqui? Observemos o seguinte: a soma dos n primeiros números naturais positivos pode ser visto como a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Que progressão aritmética seria essa? Vamos lá. A progressão aritmética, cujo primeiro termo, B1, vai ser igual a 1, e a razão vai ser igual a 1. Então, nesse caso, B2 igual a 2, B3 igual a 3, B4 igual a 4, né? De um modo geral, Bn é igual a n. Isso aqui é uma progressão aritmética, certo? E a soma dos seus n primeiros termos é dada pela expressão Sn igual a n sobre 2 vezes n mais 1, tá? Onde n é o enésimo termo dessa PA e 1 é o primeiro termo dessa PA, beleza? Isso quer dizer o quê? Olha, essa sequência que nós construímos aqui, né? Ela é a sequência onde o enésimo termo é a soma dos n primeiros números naturais positivos, tá? Então, o termo de ordem 599 vai ser a soma, né? A soma dos 599 primeiros números naturais positivos, né? Então, vai ser 599 vezes 599 mais 1, né? Dividido por 2. Ou seja, 599 vezes 600, né, sobre 2. Que vai ser igual a 599 vezes 300. Beleza?
quanto é que vai ser isso daqui? Uma dica: multiplicar 3 por 599 é o mesmo, né, que multiplicar 3 por 600 e depois diminuir 3, tá? E vai ser mais fácil nossas contas aqui. Então vamos lá. 3 vezes 600, 1.800. 1.800 menos 3, né, vai ser igual a 1.797. Beleza? Bom, então aqui vamos ter que 599 vezes 300 vai ser igual a 1.797 vezes 100. Tá? Então, o termo de ordem 599 vai ser igual a 179.700. Tá? Essa daqui é a soma dos 599 primeiros números naturais positivos. E, no caso, vai ser o número de apertos de mão, né, de cumprimentos, que haverá nesse congresso. Beleza? Qualquer dúvida, coloque nos comentários e até o próximo vídeo.